Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses 5,17. 1 Tessalonicenses. Todos encontraram? Vamos falar todo mundo junto no 3, porque ele é facinho e não sei se vai ter diferença nas traduções. Se tem muitas traduções diferente. Mas nós vamos falar assim todos juntos. Orai sem cessar. Tá bom? Não sei como está a tradução de vocês, mas nós vamos falar aí, orar sem cessar. Vamos lá. 1 Tessalonicenses 5,17 diz o quê? Essa palavra, como o pastor Júnior ele tem falado, né, nos cultos, e o Senhor Jesus ele nos chama para vivermos essa intimidade com o Senhor, né? Viver essa intimidade. E orar é o quê? O que é orar? O que é a oração? Conversar, né? Nós arrumamos tanto tempo para conversar, para falar com outras pessoas. Recentemente, a pastora Paula, ela foi lá em casa e nós conversamos e nós falamos de planos, projetos, falamos do particular, conversamos, e ali foi-se algum bom tempo, né, algumas horas. E é bom nós conversarmos com alguém que consegue, de imediato, nos responder. É ou não é? É bom quando você está ali, principalmente presencialmente, né? Que você está conversando e vamos tendo esse retorno rápido da conversa da pessoa. E por muitas vezes, nós talvez não gostamos de conversar com Deus porque a resposta ela não é imediata. E quem aqui fica frustrado, falando humanamente, quem fica frustrado quando manda uma mensagem para alguém, principalmente o WhatsApp, quando é desbloqueado o azulzinho, a pessoa visualiza e não te responde. Quem fica frustrado com isso? Gente, eu fico. Se vocês fazem isso, não façam mais. Estou brincando. Gente, não é frustração, mas eu fico assim, tudo bem que a pessoa tem afazeres, coisas, né? E aí a pessoa não responde, passa 1 hora, não responde, passa 2 horas, não responde, passa o dia, não responde. Poxa! Vai dando meio que uma angústia dentro do coração, vai dando um negócio, fala, será que essa pessoa... Gente, eu sou, momento de declaração aqui. Tem momentos que isso acontece, mas aí normalmente vai lá, depois não responde, peraí que eu te respondo, manda um áudio. Mas enfim, quando nós conversamos com alguém que não nos dá resposta, por quê? Quando você está conversando aí com o seu cônjuge ou com o seu amigo, pessoalmente, frente a frente, você pergunta, a pessoa se faz de esquecida, a pessoa sai andando. Qual é a sua situação diante disso? Talvez para você não cause efeito nenhum, visivelmente. Mas talvez é algo que vai te incomodando. E por que eu estou falando isso em relação a nós humanos? Porque quando nós conversamos com Deus, e às vezes pessoas se sentem limitadas ao falar com Deus, é porque a sua resposta ela não é de imediato. A sua resposta, quando você conversa com Deus, quando você fala para Deus, quando você pede algo para Deus, porque nós somos bons nisso, em pedir, e essa resposta não vem, muitas vezes nós nos perguntamos assim, para que eu vou continuar orando, sendo que a resposta não vem? Faz 10 anos que eu oro, faz 2 dias que eu comecei a orar por isso aí, Deus não está me ouvindo? Poxa, terminei de orar e a resposta não chegou. Quantas vezes nós queremos colocar a nossa oração como prioridade na fila, da onde tem milhares e milhares e milhares de pessoas pedindo algo para Deus. E às vezes nós nos esquecemos de que nós precisamos nos aproximarmos de Deus. Tiago 4,8, abre sua Bíblia. Parte 1 deste versículo, parte A, né? Diz assim, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. A palavra do Senhor
está nos pedindo para que nós possamos ser íntimos dele. E o Senhor Jesus, ele já tem falado isso ao nosso coração, não hoje, não semana passada, mas a palavra do Senhor, ela tem sido várias vezes ditas: orem, busquem, aproximem-se de mim, porque eu vou me aproximar de vocês. Como que nós queremos algo se nós não buscarmos? Nós precisamos buscar a Deus. E o pastor Júnior deixou aqui bem claro: ei, não é no seu tempo a sua bênção, a sua vitória, a sua petição. Uma coisa que eu quero deixar claro para todos vocês: antes mesmo de que as palavras saiam da sua boca, o Senhor Jesus, ele já conhece o seu interior. Está lá em Salmo 139. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. O Senhor, ele quer que você verbalize. Ele quer que você fale, porque o seu coração, ele já conhece aquilo que o seu coração deseja, as suas aflições, as suas inquietudes, os seus momentos de angústia, as suas alegrias, tudo isso ele já conhece, porque antes mesmo de você ser formado, o Senhor Jesus, ele já te conhecia. Ele quer que você tenha uma intimidade com ele. Ele quer que você o busque, ele quer que você esteja ali próximo dele, para ele poder dizer: filhinho, o papaizinho está aqui. É tão bom, né? Eu ouço o pastor Everton falar assim com as crianças, a Mary Ann, que é a bebê da rodada, né? Ela às vezes chora, faz birra, e isso, aí eu não sei se é para me deixar irada, aí eu olho com uma cara, aí o Everton fala assim: filhinha, o papaizinho está aqui, porque a criança está no momento de aflição, e o pai está consolando, ou querendo consolar, dizer: ei, eu estou aqui, você pode recorrer a mim. E o que o pai está dizendo para nós? Ei, eu estou aqui, vem até a mim. E que jeito nós vamos nos achegar a Deus? Que jeito nós vamos ser íntimos de Deus? Através da nossa, diga todo mundo assim, oração. Temos benefícios ao orarmos? Sim ou não? Então abra a sua Bíblia em Jeremias 33, 3. Eu vou pedir, David, que você empreste o microfone, o pastor, para quem for ler, que nós vamos ler alguns versos. O melhor de todos os benefícios é conhecermos melhor a Deus. Mas nós temos o benefício de saber que Deus responde. Vai lá, Aninha, Jeremias 33, 3. Clama a mim, responderei-te e anunciei-te coisas grandes e firmes, que não sabes. Ei, o que diz? Clama a mim e... Você serve um Deus que te responde? Eu sirvo um Deus que me responde. Como já dito, e isso é para inculcar nos irmãos, que não é no seu tempo. Ele vai te responder. E se ele não te responder, tá tudo bem, porque existem momentos que Deus vai falar sim, existem momentos que Deus vai falar não, e existem momentos que Deus vai falar espera. Há um bom tempo atrás eu fiz essa pregação, e recentemente junto com o pastor, vendo os vídeos do nosso canal, a pastora Paula também trouxe uma palavra falando sim, não e talvez, né, pastora Paula? É isso, não é? E aí, existem momentos na nossa oração, pastor Júnior, que Deus vai falar assim, espera, calma. Existem momentos, existem orações que Deus vai fazer assim, ó. Esse? Não. Esse você acha que é bom para você, mas não é. Porque o que é bom para você, eu sei. E eu vou te dar no tempo certo. E tem momentos, tem orações que Deus vai fazer assim. É agora. Mas tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo. E durante essa espera, que por muitas vezes é dolorosa, muitas vezes é difícil esperar esse tempo até a resposta da nossa oração, vamos continuar confiando, mas entendendo que nós servimos um Deus que responde. Agora abra a sua Bíblia em 1 Pedro 5,7. Quem for ler, pega o microfone à mão. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós.
Você pode glorificar ao Senhor? Abra a sua boca e glorifica aí. Sabe por quê? Porque você serve um Deus que responde sua oração. Você serve um Deus que cuida de você. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Porque Ele cuida de você. Você não está desamparado. Pode que parecer para você estar fora do controle, mas do Senhor Jesus não tem nada fora do controle. Porque Ele cuida, porque Ele está dizendo acalma-te, porque Ele está falando, ei, sobre mim, não é sobre o Instagram, não é sobre o Facebook, não é sobre seus status no WhatsApp, não é sobre qualquer pessoa no seu serviço, não é sobre qualquer pessoa que você encontra na rua, ei, não é neles que você vai lançar a sua ansiedade, os seus medos, as suas mazelas, é sobre mim. Ele está pedindo para você, lançai, vai lá, entrega, coloca, confia no Senhor Jesus, porque Ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado. Pode parecer algo impossível. Não sei, eu quando mais nova já pensei muitas vezes. Tantas pessoas no mundo, como Ele está cuidando de tudo e de todos. Como pode? Quem já assistiu o filme Todo-Poderoso? O filme Todo-Poderoso é filme antigo, viu, jovens? O Jim Carrey ali, que é um homem que depois acaba recebendo ali um certo poder, posso assim dizer, ele é uma pessoa natural, uma pessoa comum, e ele começa a murmurar muito da vida, porque ele vai atrás do serviço dar errado, ele vai estacionar o carro para numa poça de lama, na hora que ele desce ele se suja, ele está entrando, o cara está limpando lá, um homem está limpando o salão, e o cara briga, e aí ele vai entrar no elevador, o elevador dá ruim, até ele chegar, tudo, e aí ele recebe um poder, o poder de Deus, né? O poder de ouvir todas as orações, de fazer tudo. E ele começa ali, uma pessoa, ele começa a ouvir vozes, acorda de madrugada, enfim. Ele resolve o problema. Fazendo o quê? Quem assistiu, o quê que ele resolve o problema como? Dizendo sim para tudo e para todos. Ele vai lá, porque é tudo em pasta, aquele gavetão assim, né? Quem lembra, os gavetão lá, vai embora. E aí ele resolve modernizar, coloca todas as orações ali, né? Filme, tudo no computador. Aí ele vai respondendo de uma em uma. Aí ele seleciona tudo e faz o quê? Tim. Queridos, em fração de segundos, milésimos de segundos, o mundo está um caos. Porque aquilo que nós pedimos nem sempre é bom para nós, ou nem sempre vai fazer bom para o outro. E aí, quando nosso Deus diz sim para tudo que nós queremos, pensou que desastre nós seríamos? O nosso Deus, Ele conhece, Ele sabe, Ele cuida. Porque se dissesse sim para tudo, para nós, talvez hoje nós nem estaríamos aqui. E literalmente, você talvez não estaria aqui, porque você estaria no mundo, você estaria pulando bloquinho de carnaval, porque a nossa carne é fraca, ou a nossa carne deseja coisas que não são agradáveis a Deus. Mas o nosso Senhor, Ele diz, espera aí, esse eu vou te responder agora. Sim, saúde para tua filha, para o teu filho, saúde para tua esposa. Clean, espera aí, o carro arrumado, dinheirinho na conta para poder arrumar o carro. Sim para isso, mas é tudo no tempo de Deus. Agora abra sua Bíblia aí em Salmos 34:4. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Nós servimos um Deus que nos livra dos medos. Nós servimos um Deus que cuida, o Deus que livra dos medos. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Como é bom ser acolhido quando estamos com medo. Ser acalentados. Recebemos ali aquela palavra que diz assim, ei, calma, eu estou aqui. Não precisa temer. Estou com você, vamos junto. Estou tirando aí todo esse medo. Tem um louvor que diz, então me tira o medo, né? Ei, Deus está dizendo isso para você nessa manhã. Eu sou o Deus que te livra dos medos. Olha o que diz a parte B, livrou-me de todos os meus temores. O nosso Deus, Ele nos livra dos nossos medos, das nossas ansiedades. Ele cuida.
Ele cuida, queridos. Estar e viver na oração, isso eu estou dizendo para vocês, alguns benefícios da oração. É nós entregarmos e confiarmos ao Senhor. É nós estarmos ali íntimos do Senhor Jesus. Íntimos. Porque a nossa intimidade vai fazer com que nós entendamos todos esses momentos de medo, de aflição, sabendo que Deus cuida, sabendo que Deus responde no momento certo e na hora certa. Para terminar essa parte, quero que você abra sua Bíblia em Filipenses 4, nós vamos ler o versículo 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica. Com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Então, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e dos pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Você pode glorificar o Senhor? Eu não sei se você entendeu esse verso, mas eu vou ler ele em outra versão, que diz assim, ó, não andei ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus. O que está dizendo que em tudo seja conhecida diante de Deus? É você orar. É você, para algo ser conhecido diante de alguém, você precisa falar. As vossas petições, diante de Deus, as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Em tudo, sejam conhecidas diante de Deus. A paz que excede todo entendimento. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nosso Senhor Jesus, aquele que era, que é e que há de vir, o Alfa e Ômega. Esse mesmo. Ele faz o quê? Guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Nós servimos um Deus que, quando nós confiamos nele, ele cuida de cada detalhe. Queridos, é cada detalhe. Às vezes é detalhes que passam assim, ó, diante de nós, que nós não percebemos. Mas o nosso Deus, ele cuida de cada detalhe. Ele está guardando da sua alma, ele guarda o seu coração, ele guarda a sua mente, ele te livra dos medos. Esse é o Deus na qual nós servimos, nós adoramos. As orações que nós encontramos, através do louvor. Hebreus 13:15 diz assim: assim, por meio de Jesus, oferecemos um sacrifício constante de louvor a Deus, o fruto dos lábios que proclamam o seu nome. A oração de gratidão, agradecimento, ação de graças. Efésios 5:20 diz assim: dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. A oração de confissão. Confessa a minha iniquidade, entristeço-me por causa do meu pecado. Salmos 38:18. Isso é você orar, não é só pedir, não. A oração de intercessão, oração pelas necessidades, aquilo que o pastor Júnior comentou aqui. Ele vai orar pelo pastor Everton, consequentemente, vai lembrar da pastora Karina, que vai lembrar dos filhos, e vira ali um elo, vira uma aliança, vira uma corrente, que vai lembrando de um, vai lembrando de outro e outro. Tiago 1:5. Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça ao nosso... 1 Samuel 12:23. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Oraram pelos outros, não é só pelos nossos desejos, pelas nossas vontades. Não recebeis porque pedis? E também não vai orar pelo irmãozinho achando que a oração de interesse. Eu vou orar pelo irmão porque aí Deus vai me abençoar. Não. A oração por nós mesmos, as orações das nossas necessidades. Tiago 1:5, agora sim. Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça ao nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem.
Oração de súplica, que é a oração que nós terminamos de falar, pedindo, né, para o Senhor Jesus nos socorrer. Clama a Deus por socorro. Clamo a Deus que me escute. Você já parou para pensar que quando você ajoelha, você senta, não vou colocar aqui religiosidade, tem que orar ajoelhado, não, mas você parou para pensar que quando você vai conversar com Deus, você tem tanta coisa para falar para Ele, que 5 minutos não são suficientes. Você já parou para pensar? Só agradecer. Faça aí uma listinha, coloca no caderno, agradecimentos. 5 minutos não serão suficientes para você falar com Deus. Se você parar para colocar detalhes. Se você for, 5 minutos vai ser pouco se eu for falar por 5 da minha casa, 1 minuto para cada um da minha casa. 5 minutos já não dá. Ei, ore, pedindo. Nós fizemos recentemente essa oração quando o Senhor me conduziu para que colocássemos as crianças aqui, orássemos pelos nossos filhos, né, pelas crianças. Ora pelo futuro do teu filho. Não pense, não ora só para o hoje, para o amanhã, para daqui uma semana. Ora para daqui 10 anos, daqui 15 anos, daqui 20 anos. Ora para quando for o casamento, para quando vir os seus netos. Ora, você vai ter tempo, você vai perder os minutos de oração. Ora para agradecer, ora para pedir, ora para engrandecer o nome do Senhor Jesus, porque às vezes nós pedimos muito e engrandecemos pouco. Ah, mas eu não sei palavras que engrandeçam o nome do Senhor Jesus. Ei, na Bíblia diz, príncipe da paz, Ele é o que é, o eu sou, o alfa e o ômega. Ei, as nossas orações, a nossa oração, o nosso conversar com Deus, passa de 2 minutinhos. Passa de 5 minutinhos. Dedique tempo para falar e para ter intimidade com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, Ele quer que nós tenhamos intimidade com Ele. Abra a sua Bíblia em 1 Timóteo 2:1. Exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Tirei palavras da minha boca? Palavras aleatórias? Não, a palavra do Senhor está dizendo, antes de tudo, recomendo que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Não é só para você a sua oração, ore pelo outro. Peça sabedoria àquele que dá toda a sabedoria, o Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. E quando devorar? Laura, quando devorar? Hã? Não entendi. Tem que responder. Vai lá, quando eu devorar? Vamos lá, 1 Tessalonicenses 5,17. Palavra do Senhor. Querido, nada é novo. E o Senhor Jesus está difícil para você? Aqui, ó. Existe um manual. Esse manual não engana. Esse manual, ele não é mentiroso, Robson. Esse manual aqui não está escrito, para nós, né? Não está escrito em uma linguagem na qual você não vai entender quando você compra o produto da China e vem escrito tudo errado. E se você pega o Google Tradutor do seu telefone, quem já fez isso vai saber o que eu estou falando. Pega lá o Google Tradutor por fotinha lá no seu telefone, vai tentar entender algumas palavras do que veio no manual da coisa que você comprou da China, do que você comprou em outras línguas e você não sabe ler. Ele vai te ajudar, ele vai dar-te palavras erradas. Não, para nós, esse manual está escrito de uma forma na qual você, lendo, você entende. Quem abriu a palavra do Senhor lá em 1 Tessalonicenses 5,17? Cadê? Pastor Júnior? Orai sem cessar. Quando você deve buscar ao Senhor? Sem cessar, continuamente. Buscar ao Senhor Jesus. Buscar a Ele com fé. Pelos motivos certos, que é o que eu mencionei, né? Por muitas vezes nós não recebemos porque pedimos mal, pedimos para o nosso próprio interesse. Colocando
diante do altar verdadeiramente o nosso coração, entregando para o Senhor Jesus as nossas fragilidades, porque nós somos frágeis. Senhor, ultimamente, eu tenho levado a Marianne para a escolinha e tenho chegado em casa e ido fazer meu momento de oração, né? Aí eu começo a orar, meu olho começa a pesar, eu falo, Senhor, eu não consigo. Me ajuda, porque senão eu vou dormir. Sozinhos, queridos, nós não conseguimos. Por isso que nós temos o nosso Deus que nos fortalece todos os dias. E não é em vários momentos, na verdade é em vários momentos, mas no momento da oração, pede que Ele vai te dar. Pede que Ele vai te dar força, pede que Ele vai te ajudar, porque nós somos frágeis, vou mencionar isso mais uma vez. Nós somos frágeis e nós precisamos dessa força que o Senhor Jesus nos dá, e é somente Ele. Você pode tomar 1 litro de café, você pode tomar café com energético, coca com energético, você pode tomar 1 litro de energético, mas se você não tiver a força do Senhor Jesus te fortalecendo, de nada adianta. Vai te dar sono mesmo assim, vai te dar canseira, a sua mente vai começar a pensar no passarinho que está fazendo barulho do lado de fora. Ah, como que os passarinhos piam, como os passarinhos cantam, e isso, vai passar uma moto, poxa, que infeliz, olha, 7 horas da manhã, 6 horas da manhã, está passando com essa moto barulhenta, aí a sua mente vai começar assim, ó, vai voar. Então peçam, Aninha, assim? Peçam. O pastor Everton, ele deu uma dica uma vez para você nos seus momentos de oração ir anotando. O que você precisa orar? Também, mas não é isso não. Ele falou para você ir anotando, no momento da oração, começa a vir as setinhas. Eu preciso consertar o meu banheiro. Eu preciso isso. Para você não se perder na sua oração, você anota e depois você vai resolver isso. Mas no momento da sua oração, foca na sua oração. No momento que você estiver falando ali com Deus, foca para falar com o Senhor Jesus. Porque o inimigo, ele vai fazer com que você se perca. No início, nós lemos Jeremias 29, 12 e 13. Nós vamos ler novamente para que nós possamos partir para o final desta palavra. Jeremias 29, 12 e 13. Isso. Quer o microfone? Aleluia. Vocês me invocarão, vocês se aproximarão em oração. E o que vai acontecer? Vai ouvir. O nosso Senhor vai ouvir. Vocês me buscarão e me acharão. Quando me buscardes de todo vosso coração. E eu mencionei aqui sobre a questão do sim, não e o espera, ou, né? Jesus orou no Getsemane. A oração dele foi respondida? Sim ou não? Foi? Ele não foi até o final? Não é o que ele queria. A oração de Jesus, ela não foi respondida na questão do que ele queria. Ele levou um não ali. Você vai ter que ir. Paulo e o espinho na carne. Era fácil para Paulo com aquele espinho na carne? Quantas vezes Paulo orou? 3 vezes. E as 3 a resposta foi bem nítida. Não. Vai ter momento que a sua oração, ela vai vir como um não. E não se frustre por isso. Entenda que a graça do Senhor Jesus, ela se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Que o poder do Senhor Jesus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Que nós possamos entender que orar é a melhor alternativa para a nossa vida. A oração, a busca. Hora de dia, hora de tarde, hora de noite. É difícil, gente? É. Sempre vamos dizer isso, é difícil. Vida corrida, fazeres para ser realizado durante o dia. Mas dedique-se
Dedique tempo na sua oração, na sua intimidade com o Senhor Jesus. Amém? Eu agradeço a oportunidade, as palmas louvam ao Senhor e eu passo